Então, pessoal, vamos iniciar nossa quarta aula. O ponto de partida vai ser exatamente a gente voltar ao nosso modelo, o modelo que nós fizemos as edições das conexões na aula passada, né? Estou abrindo aqui o NetEdit. Eu vou carregar o modelo. Esse modelo eu estou chamando de caso 1, tá? Isso daqui são algumas modificações que eu estou estudando para a gente discutir mais na frente. Mas, no caso, o nome do modelo que a gente está trabalhando, que eu renomeei aqui, é caso 1. Até uma observação que eu faço, a gente vai hoje precisar já gerar alguns fluxos de veículos. E, para isso, eu vou precisar gerar um arquivo de simulação. E, para tanto, eu preciso que vocês façam download desse arquivo. Eu vou passar mais na frente o link, né? E eu sugiro que, como a gente vai utilizar um arquivo que eu já fiz algumas edições com relação a nomes, se vocês puderem fazer que o seu arquivo de rede que vocês criarem também tenha o mesmo nome desse, basicamente vocês não precisam fazer nenhuma alteração nesses arquivos que eu irei disponibilizar para todos. Então, se puderem colocar também o nome do arquivo de rede de vocês de caso 1, seria o ideal, tá? Mas não é obrigatório, até porque eu consigo mudar isso na configuração. Mas seria o cenário ideal. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo de rede. Ele já carregou. Vou novamente carregar o decalque, caso 1 XML. Já está lá. Ok. Aqui está o nosso arquivo de rede. Do jeito que nós deixamos na última aula. Se eu quiser verificar as interseções, elas já estão totalmente editadas, como fizemos na aula passada. Perfeito? Então, já está tudo ok, tá? Já está tudo aqui. E agora a gente vai começar a fazer a parte de semáforos, né? Interseções semafóricas. Antes disso, pessoal, para a gente até ver como é que ficou, né? Eu vou gerar algumas movimentações de veículos aqui dentro. E é por isso que eu vou compartilhar esse arquivo. Quais serão essas movimentações? Eu vou criar um fluxo, tá? De veículos que vai iniciar aqui, ó, no nosso ponto de entrada. E vai concluir, vai terminar no nosso ponto de saída, ou seja, veículos que vão basicamente trafegar pela Leopoldo Machado. E para não ficar um fluxo único, né, na avenida principal, que é o foco de análise, a gente também vai criar, até porque eu preciso verificar a questão do semáforo, que ainda não está incluído, mas é interessante a gente ver como faz diferença mesmo. Eu vou criar mais 2 fluxos que vão sair aqui da Antônio Coelho de Carvalho, né, na interseção da Antônio Coelho de Carvalho com a Jovino, e um deles vai passar reto, tá? Ou seja, vai atravessar Leopoldo Machado, e o outro vai fazer a conversão à esquerda. Vai seguir na Leopoldo Machado, fazer essa interseção aqui, essa conversão aqui à esquerda, tá? Quais são esses arquivos? Vou aqui novamente acessar o computador. Todos os arquivos que eu estou, da forma que eu organizei, como a gente viu lá numa das aulas iniciais, eles estão dentro dessa pasta ENG Tráfego, tá? Eu chamei de 2020_3 por causa do semestre que a gente está cursando. Neles eu tenho todos os arquivos, inclusive o decalque, né? E o arquivo que eu vou precisar que vocês baixem, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, são esses dois, ó. Esse arquivo aqui de configuração, que é chamada config, ele tem a seguinte extensão. Ele tem a extensão .sumo CFG, que é a extensão principal do sumo que a gente utiliza na simulação. E além dele, eu quero que vocês baixem também esse arquivo aqui, ó,
fluxos.row, que é exatamente onde vão estar os fluxos dos veículos que eu expliquei anteriormente. Eu vou abrir ele aqui toda vez, pessoal, que vocês forem abrir esses arquivos, tanto de fluxo como de configuração, abram como bloco de notas, tá? Já vai abrir aqui. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque a gente vai ver mais na frente como é que eu lanço esses fluxos, tá? A gente vai ver com calma isso. Mas aqui eu já lancei, ó, 4 fluxos. Na verdade são 4, né? Sendo que é um que é para Leopoldo Machado, ele está iniciando em E terminando em S. E S são os nomes das lanes que nós criamos para entrada e saída da mesma, tá? Não vou explicar. Aqui tem todas as variáveis que a gente vai discutir mais na frente, como, por exemplo, a quantidade de veículos por hora, né? Que é o VDM. A gente vai explicar também. Aqui são valores chutados, tá, pessoal? Só para a gente ver. Não vou entrar em detalhes, como eu falei, a gente vai ver isso mais na frente. Mas tem 4 fluxos aqui que eu já criei, tá? Que a gente vai seguir, a gente vai utilizar para dar uma olhadinha como é que é a questão da interseção semafórica e se realmente melhora, tá? Então, basicamente o que eu quero que vocês façam é que copiem esses 2 arquivos. Esse é o de fluxo e esse de configuração, ele já abre no bloco de notas porque já está com o setup para isso. Ele está aqui, porque é importante que vocês façam colocar o mesmo nome que eu estou utilizando, porque eu já criei aqui a codificação para ele buscar na pasta o arquivo de rede chamado caso 1. Ah, professor, eu chamei meu arquivo de rede de exemplo. Aí eu teria que alterar aqui, ó, para exemplo, tá? Aí senão ele não vai achar o arquivo, mas fica a seu critério se você vai manter seu nome original ou não. Vou manter aqui o caso 1, que é o nome do arquivo, tá? E já vai buscar, ó. Ele vai carregar tanto o caso 1, que é o arquivo de rede, como também o arquivo de fluxo, que foi aquele que eu mostrei anteriormente. Já vai fazer tudo isso, já estou definindo aqui um tempo de simulação, mas na frente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, tá? Então, resumindo, eu vou só não salvar, não preciso salvar, tá? Eu só vou precisar que vocês carreguem lá no link. Ele vai buscar lá do Drive esses 2 arquivos aqui, ó, e vocês obrigatoriamente vão colocar esses arquivos na mesma pasta que você tem os seus arquivos que você está utilizando para fazer esse primeiro exemplo, tá? Eles têm que estar na mesma página, senão ele não vai achar, tá? Aí ele pode dar problema lá, ele provavelmente vai dar problema. Perfeito? Então, na mesma pasta. Voltando então, tá, pessoal? Vocês vão baixar. Quando vocês baixarem, ó, já estou com o meu arquivo de rede aqui. Eu não preciso fechar ele, tá, pessoal? Eu não preciso fechar para abrir o sumo, tá? Eu vou deixar, inclusive, ele aberto aqui, ó. Vou minimizar. E vou novamente lá na pasta que eu tenho software, sumo, que no meu caso é sumo software 1.0, a versão ainda que eu estou utilizando, e vou abrir o sumo aqui, ó. Já abri ele, perfeito. E vou carregar aquele arquivo de configuração que eu pedi para vocês fazerem o download. Tá? Nem vou usar aqui a parte de atalho, vou lá em Open Simulation, que é o que vocês vão fazer, e vou procurar. No caso aqui, o arquivo que vocês baixaram é o config, tá? Isso daqui é um teste que eu fiz mais na frente. Então eu vou dar OK, ó. Quando fizer isso, ele já vai carregar o mesmo arquivo que você tem no NetEdit, tá? Ele não carregou o decalque e você faz da mesma forma, ó. Clica no botão aqui de View Selfies, né, que é o botão de decalque, Load Decal. Ele já vai na pasta, por isso que é legal ter tudo na mesma pasta. Ele já procura na mesma, então facilita. Então já vou em caso 1, que é o arquivo de decalque, lembre que XML, tá? Não vou confundir com as outras extensões para não carregar de forma errônea o arquivo de rede, por exemplo, aqui. Então, XML, do OK, ó, já vai carregar o decalque. Quando ele carrega, ele já carregou a rede, o decalque, ele já está com todas as informações que eu inseri no NetEdit. Ele já está considerando, tá? Eu não posso, ele já está como se fosse uma caixa preta. As informações já estão sendo lidas pelo mesmo. E aí eu vou gerar uma simulação, tá, pessoal? Só para a gente ver o que ocorre nessa via, né, principalmente a Leopoldo, Cantão e Coelho Carvalho, se eu não tivesse um semáforo. Eu vou trocar aqui para Real World. Quando eu troco isso, ele coloca os carros de uma forma de visualização mais próxima da realidade, né? Mas é uma forma animada. E vou introduzir um delay só para a simulação não ficar muito rápida. Já adiantando para vocês, o Sumo ele trabalha em milissegundos, é ms, tá? Ou seja, numa simulação que dure, por exemplo, 1000 segundos, ele vai acelerar ela 1000 vezes, tá? Para você não ter muito tempo simulando. Então isso daí é o que ele faz.
Tá? Então ele multiplica por um fator de 1000, tá? É milissegundos, ou seja, vai passar 1000 vezes mais rápido. Porém, você consegue introduzir o que eles chamam de delay, ou seja, um atraso para que você consiga visualizar os efeitos. E a análise visual no sumo é interessante para você ver o que ocorre, né? Não é só ler os parâmetros que a gente vai ter nos outputs, é importante visualizar a simulação. Você consegue introduzir um atraso. Ó. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar em tempo real, eu poderia colocar o valor 1000 aqui, ou seja, ele vai ler realmente um segundo. Ó. Se eu botar para rodar, ó, os veículos já vão começar a aparecer aqui na tela. Ó. Aqui seria um movimento real, ó, tá exatamente andando de segundo por segundo, ó. 7, 8, 9, então tá aquele movimento lento, mas que tá, digamos assim, representando o tempo sem nenhum tipo de aceleração, ou seja, tá com o delay setado para 1000, ou seja, 1 segundo por instante. Se eu quiser reduzir para 100, ele vai estar reduzindo apenas 1/10, ó. Percebo que já vai acelerar, certo? Eu vou deixar 200 aqui, ou seja, ele está reduzindo 20% a aceleração. Então a gente consegue ver melhor. Então já está rodando, ó, pessoal. Ele já está, como eu falei, ele gerou aquele fluxo da Leopoldo Machado, a quantidade de veículos que eu setei lá. Esses veículos estão vindo, tá? Percebo que ele já considera a Leopoldo como prioridade. Ou seja, tanto o veículo que vem da parte esquerda como direita, ele tem que esperar a passagem dos veículos centrais para que eles consigam fazer sua movimentação, quer seja ela seguindo reto ou quer seja ela fazendo a conversão. À direita para os veículos do canto esquerdo e à esquerda para os veículos do canto direito, tá? Perceba logo, ó, nem a simulação ainda começou, mas você já gera, ó, uma grande fila, né? Porque como eu tenho uma grande quantidade de veículos que vem na Leopoldo Machado, como você tem que esperar, né? Você tem um intervalo de tempo pequeno, então você já cria uma retenção grande aqui, né? Ou seja, realmente é uma interseção que você necessita de uma sinalização e o semáforo é uma solução para a via, tá? Claro que a gente ainda vai discutir, eu cheguei aí no local para verificar quais são os tempos dos sinais e a gente vai ver em seguida. Mas percebam que realmente sem um semáforo você teria um congestionamento, desculpe, grande, né? Porque você obrigatoriamente teria que esperar essa passagem e ela é muito. O tempo que você tem é curto, dado o volume que você tem de tráfego que vem na principal, na Leopoldo Machado. Então, realmente, se faz necessário o semáforo. Então, percebo que já está ocorrendo a simulação. Ó. Não introduzi também o semáforo aqui da frente do shopping, mas está rolando. Naturalmente, a quantidade de veículos é uma variável importante, que você faz a calibração em função das contagens, mas eu só joguei para a gente ver que já funciona, tá, pessoal? 4 fluxos você já vê, já dá para analisar alguma coisa em termos de simulação, tá? Então façam esse teste, carregue primeiramente esse arquivo e verifique se está ocorrendo conforme vocês estão visualizando na tela. Eu vou fechar aqui, não vou esperar o final da simulação, eu vou parar e vou dar um restart aqui, tá? E vou fechar o arquivo de simulação. Perfeito? Vou ficar com o arquivo de rede aqui. Então percebo que eu tenho que ter o semáforo, de fato aí. E vamos até ver que colocando o semáforo sem a preocupação de fazer alterações já melhora consideravelmente. Então vamos lá, pessoal. Como a gente viu, o Sumo ele já trabalha com uma linha de comando específica para sinais, que é exatamente habilitada quando eu clicar nesse botão aqui, ó, certo? Que é o botão que vai inserir, ó, o que ele chama de Traffic Light, ou seja, luzes de tráfego, ou sinalização semafórica, fazendo uma tradução meio que forçada para o português. Como é que eu habilito? É muito simples, tá, pessoal? Com o botão clicado, ele já abre isso aqui, só que você não consegue fazer nenhuma seleção, já que eu não indiquei para ele qual é o ID da minha junção, tá? Ou seja, da minha interseção. Eu posso fazer isso de duas formas. A primeira seria exatamente colocar a numeração aqui, aí eu teria que saber qual é a numeração de cada interseção, né? Aí requer um pouquinho mais de memória e a gente pode eliminar isso. E o melhor de todos é você ir lá na interseção de interesse, ó, eu quero colocar um semáforo aqui, certo? Então eu vou clicar na mesma, ó,
E após clicar, ele já leu aqui o ID dela, ó, GNEJ1 é essa interseção aqui que eu tenho. E depois de clicar eu dou Create e ele já cria de forma automática um perfil de semáforo, tá? Já cria tudo, já cria as fases, os estágios, tá, pessoal? Já dá para observar aqui que ele criou dois estágios, tá? Você tem dois estágios aqui, ó. O primeiro e o segundo, que somando os mesmos você tem uma duração de 90 segundos de ciclo, tá? A gente vai discutir melhor o que significa cada um desses parâmetros mais na frente, que aqui realmente a gente vai perder um pouco de tempo, que essa codificação é importante, ó. Mas voltando às imagens. Ele já criou, tá, pessoal? Ele já te mostra aqui essa interseção, se eu não me engano, ela tem 19 fluxos, tá? O que é um fluxo? É cada uma dessas linhas, tá? Se você conferir cada uma dessas linhas, cada uma dessas trajetórias, você vai chegar no número de 19, tá? Mas pode fazer a verificação aí, mas se eu não estiver enganado, são 19, tá? Ou seja, equivale ao número de letras que você tem aqui também, tá? Basta conferir que você tem o número de linhas de fluxo. Então ele já criou um semáforo. Percebam que ele já usa as cores que você tem normalmente numa interseção com relação ao semáforo, ó. Ou seja, nessa primeira fase aqui, ó, ele está permitindo a movimentação dos veículos que vêm pelo Antônio Coelho de Carvalho, ó, tanto os que vão reto como os que vão fazer a conversão para a esquerda, e está impedindo que os veículos que vêm da Leopoldo Machado, ó, por isso que está vermelho, prossigam, ou seja, eles vão ficar parados aqui. E também está impedindo, né, que os veículos que vêm aqui do lado esquerdo do Antônio Coelho de Carvalho, que vão fazer a conversão à direita, também prossigam, né? Então, na verdade, ele tem 3 estágios aqui, tá? Primeiro estágio, você para aqui e segue aqui. Depois você provavelmente vai liberar esse daqui e vai parar ambos. E depois você vai ter um só liberando esse, parando esse e esse aqui, né? Não é exatamente o que ocorre na realidade, como a gente vai ver mais na frente. Lá é um sinal, um semáforo com duas fases somente, ou seja, você tem a fase da Leopoldo Machado, open, né, aberta, verde, e depois você tem a fase da Antônio Coelho de Carvalho, para ambos o sentido verde. Você não tem uma fase intermediária que torna verde apenas um sentido do Antônio Coelho de Carvalho e vermelho o outro, né? É até interessante, conforme a gente vai ver mais na frente, que quando eu abro ambos os sentidos na Antônio Coelho de Carvalho, que é exatamente diferente do que está aqui, você cria um empecilho para quem está fazendo a travessia nessa faixa de pedestre aqui, tá? Você cria porque você vai ter isso aqui aberto, né? Aliás, quando isso aqui abrir, você ainda vai permitir essa conversão aqui à direita. Então isso daqui é um problema, como a gente vai ver mais na frente. Então tem esse cuidado aqui. É uma melhoria que pode ser feita lá no semáforo, que a gente vai discutir mais na frente. Então, ó, já criou o semáforo, tá? Eu não vou editar nada ainda, vou deixar do jeito que ele cria. Ele já tem uma inteligência de criar em função dos fluxos que você predefiniu o melhor semáforo possível, tá? Mas você pode editar e geralmente você faz isso. Então, ó, só criei, tá, pessoal? Eu vou até aproveitar e já vou colocar também as duas faixas de pedestre que eu tenho. Se eu não estiver enganado, eu tenho faixa de pedestre aqui e aqui, tá? Eu vou introduzir no modelo. Como é que eu faço isso também, ó? Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, certo? Que é o botão de cruzamentos, né, de travessia. A gente pode traduzir esse crossings aqui como travessias. E vou selecionar as lanes que eu quero fazer a travessia, né? No caso, eu vou querer fazer essa daqui, ó. Eu clico nela, tá? Só está habilitado já. Tá, primeiro no junction, tá? Eu tenho que criar primeiro aqui na interseção e vou criar aqui, ó. Vou criar uma aqui e uma aqui, tá? Certo? Aí já vai criar um cruzamento, ó. Percebo que ele já criou aqui a faixa. E da mesma forma, eu vou clicar aqui e vou fazer também a criação da faixa de pedestres, tá? Para ficar compatível com o que você tem no local. Então está criada, perfeito. Já está feita. Aqui eu vou ter também a indicação de uma sinalização, por mais que eu não tenha um sinal de pedestre, ele cria em função das configurações do semáforo. A gente vai ver mais na frente como é que fica isso, tá? Então está criada, tá, pessoal? Vou apertar no botão inspecionar. Já está totalmente criada a interseção com o semáforo que nós pré-definimos
na verdade a gente adotou as pré-definições do sumo e vamos ver o que acontece agora, tá? Ó. Então já está criado, eu posso ir aqui, ó, File, vou salvar, tá, pessoal? Toda vez que eu modificar, eu preciso salvar. Eu posso ir aqui, ou na hora de sair ele vai pedir também para salvar, né? Mas vou logo dar Save Network, ele já salvou, tá? Eu posso fechar ou não, tá, pessoal? Fica a critério, eu vou deixar ela aberta e vou abrir novamente o sumo para a gente ver o que ocorreu, considerando aquela mesma demanda de fluxo, tá? Então vou aqui, ó, percebo que ele já deixa aqui os arquivos que nós utilizamos recentemente, tá? Eu posso fazer uso do config aqui, ó. Como inserir aquela faixa de pedestres, ele troca, isso daí é uma configuração dele, é um debug dele, ele troca as interseções, o fundo delas para cor cinza, tá? Isso é normal, não deu nenhum tilt, ele já fez isso, ó. E percebam também que ele já criou os sinais, tá? A questão da sinalização semafórica já está criada, certo? Já aparece até aqui no display. E vamos ver agora, eu vou carregar novamente o meu fundo, meu decalque. E vamos ver agora, colocar aqui também Real World, para a gente ver os carros de uma forma mais realística. E vamos ver o que ocorre agora na interseção. Vou colocar 200 aqui, tá? Um delay de 20%. E vou iniciar a simulação. Lembra que formou uma fila aqui, né? Agora você tem um semáforo. Vamos analisar o que ocorre. Está rodando a simulação, tá? Como eu falo, o fluxo é o mesmo, é só introduzir o semáforo. Agora você já vê que ele está funcionando, ó. Percebo que ele trava aqui, ó, está travado a Leopoldo, ele não libera os dois sentidos, como eu falei, ele criou aqui justamente para facilitar a travessia de pedestres, ó. O pedestre está passando aqui agora. Certo? Aí ele vai liberar na Antônio Coelho de Carvalho um sentido por vez. É o que ele considerou ideal para essa interseção, mas a gente sabe que não é o que ocorre lá no local. Tá rolando, ó. Percebo que aquela fila que eu tinha aqui, ó, lembro que em pouco tempo de simulação ela já estava chegando aqui no ponto de saída dos veículos. Agora ela continua, mas ela é reduzida porque você tem o semáforo auxiliando, né, e possibilitando que você faça essas manobras aqui. Deixa rolar mais um pouquinho para a gente observar, tá? A simulação está sendo perfeitamente concluída. Eu consigo até ver, a gente vai deixar mais para frente, mas ele faz uma contagem aqui dos veículos que passam. Ele pode te gerar uma série de parâmetros, tá, pessoal? A gente não vai falar disso porque isso daí é um assunto posterior. Mas ele faz tudo isso, gráficos, tudo isso você consegue ver, inclusive com relação à velocidade, ele te passa tudo isso aqui. Então tá rolando aqui, ó, como eu falei, ó, a fila já era, ó, não tem mais aquela retenção toda. Ela é menor, tá, pessoal? Ela existe ainda, mas com o semáforo melhor. Então tá rolando, ó, tudo certinho. A gente já tem aqui um cenário melhor, né? Considerando a simples inclusão do semáforo e sem fazer muitas alterações no mesmo, tá? Então já tá ok. Realmente funciona, tá, pessoal? Então vamos fechar aqui, tá? Vou fechar a simulação. Você pode fechar direto, eu posso parar aqui no vermelho, pedir para ele recarregar, tá? Do início e fechar, que é o certo, tá? Não precisa salvar, tá, pessoal? O Suma ele carrega um arquivo já pré-existente, então não precisa salvar nada disso. A não ser que você queira, desculpa, você queira fazer algum tipo de retroanálise, gravar alguma coisa, ele consegue gravar vídeo, fazer filmagens, tudo isso a gente vai ver mais na frente. Então vou fechar aqui, ó. Vou continuar no meu arquivo de rede. E está feito aqui o semáforo, tá? Ele está totalmente feito. Eu vou até aproveitar logo, já que a gente vai precisar, e fazer logo isso, antes da gente fazer a nossa primeira pausa, que é criar logo o semáforo que eu tenho bem aqui na frente do shopping, que é um semáforo exclusivo para facilitar a travessia de pessoas. Então eu vou... Primeiramente, como vocês viram, toda vez que eu precisar criar um semáforo, eu preciso ter uma junção para selecionar. E hoje aqui a gente não tem isso, então eu vou precisar, ó, novamente, utilizando o botão Edge, criar um nó aqui, ó. Se eu não me engano, é por aqui, ó, mais ou menos a saída aqui de veículos é aqui, é por aqui o sinal que eu tenho no shopping. Então cliquei aqui, ó, tá, já criou um nó. Eu já vou criar esse trecho aqui, tá? Ele já criou.
Eu vou deletar esse grande aqui, porque eu vou ter que fazer a segmentação em duas partes. Então, eu já vou deletar ele, ó. Ele já criou isso aqui. Vou criar esse trecho aqui, ó. Pã, pã. Criado. Apertei. Vou só alinhar e vou fazer a inclusão das faixas, como a gente já sabe. Aqui vai ser 3 lanes. E aqui vai ser 3 lanes. Já criou, vou apertar nas interseções. Tá? Eu só preciso, quando eu fizer esse tipo de alteração, pessoal, eu só preciso dar uma olhada, eu vou ver isso agora, nos fluxos das interseções, tá? Para ver se ele não fez nenhuma alteração. Ele já criou a junção aqui, ó, perceba. Então eu vou novamente aqui no botão de interseções, ó, e vou clicando nelas. Ó. Isso aqui tá ok, ou vai reto, certo? Tá perfeito. Ok. Essa daqui também, ok. Essa daqui também, ok. Essa daqui, ó, ele está permitido ir reto e dobrar aqui, ok. Essa daqui, ó, como eu falei, essa manobra de ir reto é possível. Então a gente vai abrir, como a gente viu na aula anterior, uma das aulas anteriores, a gente precisa apertar o Ctrl, né, e selecionar a via aqui, ó. Ele vai permitir esse tipo de movimentação que é uma possibilidade lá da região. Então eu dou OK. Então percebo que ele alterou isso. Por isso que é bom sempre eu inspecionar uma interseção antes e a depois para ver se está tudo correto. Então, OK. Essa daqui, OK. Ela pode entrar aqui pelo meio também, tá, pessoal? Aí eu não lembro se eu deixei essa movimentação permitida ou não. Mas eu vou deixar apenas essa, depois eu verifico. Mas não tem nenhum problema, tá? Deixa por enquanto só ele fazer a conversão mais fechada para não gerar influência, né, impacto aqui, ó, na lane do meio. Depois ele pode passar para a faixa do meio num percurso retilíneo. Ok? Então aqui está correto, só aquela alteração que estava faltando. E aqui vamos ver. Novamente. Aqui ele pode dobrar aqui, está correto. Aqui reto, correto. Aqui ele poderia também fazer essa conversão aqui, tá, pessoal? Então eu vou habilitar. Tá? Perfeito. Ele pode fazer isso sim. Ok. Aqui está ok. Aqui está ok. Então tá tudo certinho. As outras eu não preciso verificar, já que eu não fiz nenhum tipo de alteração, não criei nenhum joint, tá? Então ó, já está tudo certinho, já fiz a compatibilização. E vou criar o semáforo aqui da mesma forma. Ó. Aperto aqui no botão Traffic Lights. Eu preciso selecionar a junção. Estou selecionando aqui. Ó. Selecionou e já identificou e vou dar criar. Tá? E ele já criou aqui um semáforo. Tá? Eu não vou alterar isso aqui ainda, tá, pessoal? Eu vou deixar esses valores defaults do software. E depois a gente vai discutir quando for fazer a calibragem dos semáforos. Então já está criado. Tá? Aqui eu poderia criar uma faixa? Poderia também. Mas em termos de simulação, tendo semáforo, eu já sei que eu tenho uma travessia aqui, tá, pessoal? Aí fica a critério, se vocês querem colocar ou não, vocês podem fazer a utilização novamente do botão crossing aqui, tá? Aí você vai selecionar aqui, ó, e aí vai apertar aqui nas linhas que você precisa, tá? Mas eu não vou fazer isso porque o próprio semáforo já dá a entender que você tem um tempo ali de retenção, tá? Não se faz necessário nesse contexto aqui, porque não é um cruzamento entre duas vias, na verdade é uma travessia simples, né? Então, não vejo tanta necessidade de você indicar aqui a linha. Eu vou deixar sem ela por hora, perfeito? Então, está feito aqui os semáforos. Ó. Toda vez que eu clicar novamente aqui no Traffic Light, ele já me mostra de termos macro, em visão macro, né, na rede, onde tem os mesmos. Tá? Então, você já consegue ver onde foram introduzidos os semáforos. Então, estão feito. Ó. Se eu voltar novamente, vou aqui em salvar e carregar lá o meu arquivo sumo, minha simulação, ó, vou novamente aqui carregar o meu decalque. Ok. Se eu botar para rodar, colocar um delay aqui de 200, como nós fizemos anteriormente, e Real World, se eu colocar para rodar, ó, vocês já vão perceber que já vai ter o semáforo aqui. Ó. Ele tem um bom tempo de verde, ó, percebo que ainda não ficou. Ele tem uma boa duração de verde. Ó.
tem um tempo de vermelho bem curto, né? Ou seja, ele entende que por ser uma via principal, ele precisa de um tempo curto de passagem aqui de pedestre. Mas como eu falei, a gente precisa fazer a vinculação considerando os tempos que estão no local. Isso é possível obter através de uma visita in situ. E eu cheguei aí lá para verificar esses tempos que a gente vai modificar mais na frente. Então percebam, de uma forma geral, que a inclusão de semáforos no Sumo, né, na verdade a gente faz a inclusão no NetEdit, é uma tarefa simples, tá? Bem simples, não tem nenhum tipo de mistério, nada que torne o processo complicado. O que é mais complicado é entender o que ele fez, que é o que a gente vai fazer na sequência. É justamente, não está legal, não está representando exatamente o que tem na região. E aí você vai precisar editar esses sinais, né, esses semáforos, que é o nosso próximo passo, é entender como é que isso funciona, tá? Nós iremos fazer uma explicação aqui, mas eu também produzi um material, uma apresentação de 10 slides, para vocês terem uma referência, né, de como isso é feito, um passo a passo. Seria mais ou menos isso. Que eu vou disponibilizar também através de link na descrição do vídeo. Tá? Então, percebo que em termos de rede, a tarefa que nós precisamos fazer é essa e ela é relativamente simples em termos de rede. Perfeito? Então, vamos dar uma pausa e voltamos a seguir com essa parte de edição de interseções semafóricas. Então, pessoal, retomando aqui a parte de interseção semafórica, vamos agora entender, né, a linha de comando, o que o NetEdit criou, né, em termos de vinculação. Na verdade, a gente vai discutir o que é fase, o que é estágio de uma interseção semafórica, tá? A gente vai procurar entender isso e vamos utilizar a própria linha de comando do Sumo para o mesmo, tá? Então, eu vou clicar aqui na interseção onde ele criou o sinal, para ele me mostrar o que ele fez, tá? Só fazendo uma recapitulação, você já deve ter visto isso na parte inicial do curso, né? Mas quando você faz uma programação de qualquer interseção semafórica, isso não é feito do nada. Existe uma série de estudos que você faz e existe também um cálculo, tá? Algumas avaliações em termos de equações que você faz, considerando percepção, considerando outras variáveis que vão entrar na equação semáforo, né? Vou chamar de equação semáforo, que vai possibilitar que você dimensione esses tempos que aparecem aqui, tá? Esses tempos que tá 22 segundos, 5 segundos, 3, ó. No caso, 22 é o tempo que ele que tá durando essa primeira fase aqui, que tem essa coloração que aparece aqui no Sumo. Isso daqui é uma fase, tá? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Então, cada fase tem uma duração e isso é calculado. Isso não é, digamos assim, pré-estabelecido. Por mais que você tenha alguns padrões, né? Mas se você for fazer um estudo de engenharia, você precisaria calcular esses valores. E na parte inicial do curso, eu acho que vocês chegaram a ver um pouquinho disso. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar também um card aqui no vídeo, uma explicação simples de como é que você calcula esses tempos, tá? Considerando aquelas variáveis que eu citei anteriormente. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, cada um dessas linhas aqui, tá, pessoal? Ela representa uma fase, tá? Que é exatamente um período, né? Por isso que é em tempo aqui, que você vai ter o sinal numa determinada coloração, o semáforo numa determinada coloração, tá? Eu até preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela vai estar disponível lá no link, né? Essa apresentação ela mostra desde como você inicia a inserção do semáforo até como é que você faz a parte de criação, né? Até a questão do entendimento, né? Da nomenclatura que o Sumo utiliza para traffic lights. Essa é exatamente a interseção que nós temos, ó. Percebam que ela tem, como eu falei anteriormente, 19 fluxos, que são cada uma dessas linhas aqui, são trajetórias possíveis que os veículos, independente do sentido da rua que eles vêm, que eles fazem a circulação, eles podem percorrer. Então eu tenho 19, ó. E cada uma dessas cores, como eu falei anteriormente, ela representa uma fase, tá? Nessa primeira fase aqui que eu estou mostrando, ó, ela tem uma duração de 22 segundos, tá? E ela vai ter, ó, por exemplo, esse fluxo aqui, ó, ele vai ter essa cor verde aqui, ó, que eu chamei de G minúsculo, tá? Tem até uma diferenciação no Sumo, eu já vou até aproveitar para explicar o que
que ele vai te dar a opção de inserir o G, o green, né? G é porque ele faz a analogia das iniciais das letras em inglês, né? Green, red e o Y é de yellow, tá? Só para fazer uma analogia ao inglês, na palavra em inglês. Então o G pequeno, ele indica que o sinal vai ficar verde. E o G maiúsculo também. Qual é a diferença entre eles? É que o G minúsculo, comparado ao G maiúsculo, ele não tem a prioridade do maiúsculo, tá? Ou seja, se você, por acaso, no fluxo tiver um veículo passando ao mesmo tempo por essa linha aqui, ó. Estão vendo esse ponto de cruzamento que você tem entre os dois? Vou até aumentar a tela aqui para a gente visualizar. Aqui eu tenho uma interferência de fluxo, ó. Esse que está vindo reto aqui, ele cruza com esse que está fazendo a conversão à esquerda. Se existir um veículo fazendo essa trajetória e outro aqui, quem vai parar para deixar o outro passar vai ser o veículo, vai ser o veículo que estiver nesse fluxo aqui G minúsculo, tá? Ó. Nesse daqui. Ou seja, o maiúsculo sempre ele vai ter uma prioridade, tá? Isso daí é o que ele entende que a gente pode, inclusive, fazer como setup quando estivermos editando os semáforos. Então, o G maiúsculo tem prioridade em relação ao minúsculo, mas volta a falar, ambos são sinais verdes. Tá? Perfeito? Aí você tem, uma das tarefas que eu tenho que observar no sumo, né, é que ele não deixa claro, ele não, na verdade não te fornece de uma maneira mais clara a numeração de cada um dos 19 fluxos, tá? Então, muitas das vezes, você precisa mexer aqui para entender, por exemplo, esse R ele é relativo a que fluxo? Eu não sei. Eu teria que ir mexendo aqui para identificar qual é o fluxo que ele está associado. Tá? Isso daí é uma dificuldade que a gente vai ter na hora de editar, mas a gente percebe, né, fazendo isso várias vezes, que ele geralmente inicia as letras, as contagens aqui pelos fluxos que você tem aqui do lado direito, na avenida transversal, tá? Inicia por aqui, daqui ele pula para cá, tá? Depois ele vem para cá, ele pega depois a Leopoldo Machado, né, da avenida principal, e por fim ele finaliza com os fluxos relativos aos pedestres, que estariam percorrendo aquelas duas faixas que nós incluímos, as duas faixas de pedestre, tá? Mas, como eu falei, não tente decorar isso. O importante é a gente, à medida que vai mexendo aqui, a gente vai conseguindo entender a posição de cada fluxo e assim colocar a letra que esteja diretamente relacionada com o mesmo. Tá? Mas o que vocês têm que entender nesse quadro aqui é que você tem os fluxos e para cada fluxo, para cada estágio, né, para cada fase, você tem uma duração e as cores indicam exatamente a cor do sinal que vai estar relacionado ao fluxo. Tá? Perfeito? É basicamente isso daqui. Ele também já te dá o fluxo total, né, o ciclo, o tempo total que todos os estágios vão demorar para ocorrer, né? Lembrando que isso daqui representa o ciclo, ou seja, depois de que isso termina, o processo é reiniciado e você começa do zero, tá? É uma questão cíclica, né? Se não faltar energia, o semáforo vai continuar com essa programação, isso é fato, tá? Mas ele indica também esse tempo total. Basicamente, é isso aqui, tá, pessoal? E lembrando que fase, cada uma dessas linhas é fase e cada fase tem estágio. No caso aqui você tem 19 fluxos, cada um vai ter uma letra associada. Estou passando aqui, ó. Lá no caso da Antônio Coelho de Carvalho, pessoal, indo no local e observando, eu vou até mostrar o vídeo para vocês na sequência, é uma via que ela possui dois estágios, tá? O primeiro estágio é o estágio onde eu tenho o sinal verde para Leopoldo Machado, tá? Verde e, claro, a transição do verde para o vermelho, você tem o amarelo entre eles, que é o sinal de atenção. E a segunda fase é quando tem exatamente o contrário. Você fecha a Leopoldo Machado e abre, aí se torna verde o sentido da Antônio Coelho de Carvalho. Certo? Então você não tem 3 estágios conforme estava anteriormente vinculado ao sumo. Lembra quando o sumo criou aquele semáforo? Ele criou um terceiro estágio onde você não tem a abertura simultânea, ou seja, você não tem o verde em ambos os sentidos para quem está circulando na Antônio Coelho de Carvalho. Mas na realidade é o contrário, lá você tem o verde para ambos os sentidos, que eu vou colocar o vídeo na sequência para a gente observar. Então aqui o vídeo rolando, pessoal, vamos apenas observá-lo, né, para a gente realmente verificar aquilo que eu comentei anteriormente.
que a gente tem basicamente somente 2 estágios. Eu aproveitei o vídeo também para chegar naqueles tempos que a gente viu no diagrama, né, com relação ao tempo de sinal verde, vermelho e amarelo. Ó, o carro está passando pela Leopoldo, né, fechou para cá e fechou também o sentido daqui, que está oculto aqui na imagem. Liberou agora ambos os sentidos da Antônio Coelho de Carvalho, ó, ao mesmo tempo. Por isso que é 2 estágios. Uma manobra aqui do posto de gasolina, né? Será que a gente vai precisar considerar na simulação? Essa questão da faixa que eu falo, quando abre o semáforo no sentido da Leopoldo Machado, você também pode fazer essa conversão para quem está vindo na Leopoldo para a direita, né? Ou seja, quem estiver na faixa vai estar podendo passar, porque os veículos da Antônio Coelho de Carvalho vão estar com sinal vermelho, porém tem que prestar atenção porque do nada pode aparecer um veículo vindo da Leopoldo Machado e fazendo essa conversão à direita. Então isso daqui é um problema. Ó, acabou de passar um. Se eu estiver aqui, eu não vou poder atravessar, porque o fluxo dele está liberado. Então é um dos problemas que a gente tem nessa interseção. Então, ok, tá, pessoal? Vou minimizar aqui. Aliás, eu maximizei, eu vou fechar. E esses tempos aqui, ó, são exatamente os tempos que eu cronometrei no local, né? E indicar o quê? O primeiro estágio tem uma duração de 33 segundos, tá? Sendo que a Leopoldo Machado ela vai ficar com o sinal verde durante 30 segundos e o amarelo durante 3 segundos. Enquanto isso, Antônio Coelho de Carvalho, né? Durante 33 segundos ela vai estar com o sinal red, fechado. E o segundo estágio, exatamente o contrário, né? Você tem a Leopoldo Machado fechada durante 30 segundos, perfeito? E a Antônio Coelho de Carvalho ela vai estar com o sinal verde durante 27 segundos e a transição do verde para o vermelho eu tenho o amarelo. Antes da transição eu tenho o amarelo, que tem a duração de 3 segundos. Ou seja, o ciclo total semafórico dessa interseção, ela tem a duração de 63 segundos, tá, pessoal? Agora o nosso desafio é editar aquela interseção, né, aqueles tempos que o Sumo forneceu de forma automática, incluindo agora esses dados que nós fizemos, que nós obtivemos fazendo a avaliação in situ. Então vamos fazer isso agora na sequência. Então, pessoal, vamos fazer agora a edição, né, da interseção semafórica Leopoldo Machado e Antônio Coelho de Carvalho. Esse daqui foi a programação, a configuração que o Sumo nos forneceu, né, o NetEdit nos forneceu. E a gente vai editar agora para que essa configuração aqui ela seja alterada para aquela que nós verificamos através da visita in situ ao local, ou seja, que é um semáforo, que é uma interseção que tem 2 estágios com as durações que estão indicadas aqui no fluxograma de barras. E tem 4 fases, tá, pessoal? Ou seja, a gente vai precisar, inclusive, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fases, tá? E a gente vai ficar apenas com 4 fases, tá? 1, 2, 3, 4, perfeito? Eu já vou ter que editar isso aí. Então, toda vez que eu quiser deletar uma fase, eu vou deixar só as 3 primeiras. Eu aperto aqui, ó, Delete Phase. Vou apertar aqui novamente, ó, Delete Phase e vou fazendo o mesmo procedimento para as demais, tá? Ele já vai deletando as meias. Já estou aqui com 4, né, que eu vou editar, que é a quantidade que eu preciso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu preciso olhar aqui o meu gráfico, tá? Por isso que é importante, né, e a gente é uma tarefa que quem for trabalhar na área de engenharia de tráfego precisa estar calibrada para fazer, é justamente gerar esses diagramas. Tá? Não é só calcular os tempos, não. Você precisa também gerar esses diagramas, que são os diagramas semafóricos. Existem diagramas
na forma de gráfico de pizza, mas o mais normal de você encontrar são esses na forma de barras. Então vamos lá. Ó. Nosso primeiro estágio, pessoal, estou vendo aqui o número 1, ele vai indicar que todos os fluxos relacionados a Leopoldo Machado vão estar verdes, tá? Ou seja, lá no nosso suma eles vão entrar com a letra G, certo? E os demais fluxos que estão na Antônio Coelho de Carvalho, inclusive a travessia de pedestre, vão ficar com a letra R de red, tá, pessoal? Então é isso que a gente vai implementar aqui. Então vamos voltar lá para o sumo. Primeira fase, ó. Todos os sinais da Leopoldo Machado vão estar verdes, tá? E não está ocorrendo isso aqui, ó. Percebo que eles estão tudo vermelhos aqui, está exatamente o contrário. Então como é que a gente edita? Eu vou aumentar aqui, ó. Basta clicar aqui, ó. Percebo que aparece o cursor de aumentar, só para a gente não ficar com uma visão distorcida aqui, tá? Então eu vou, ó. Toda vez que eu dou um duplo clique, ele já me permite alterar aqui, ó, individualmente ou toda os códigos da fase, tá? Perfeito? Então vamos lá. Ó, tudo que está G aqui, ó, o G mais claro é o G maiúsculo e o G minúsculo é essa cor que está um pouquinho mais escura, tá? Essa tonalidade de verde que vocês estão vendo aqui. Como eu vou estar com os sinais fechados, né, com os fluxos fechados, para Antônio Coelho de Carvalho, eu preciso trocar tudo que é G, ó, por R. Então eu vou trocar esse também, esse aqui, esse aqui, ó. Percebo que quando eu fiz isso, ó, tudo que estava circulando em qualquer dos sentidos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, agora é red, tá? Perfeito? E eu preciso também, ó, tornar red essa circulação de pedestre que eu tenho aqui, que ela é equivalente a essa última letrinha aqui, ó. Coloquei tudo red. Até uma forma de você editar é você colocar tudo red, certo? É uma das formas, tá, pessoal? Isso daí cada um tem a melhor forma de fazer. Coloca tudo red e vai liberando aos poucos, tá? Para você conseguir observar a modificação de uma forma mais tranquila. Mas fica a critério de cada um fazer da forma que você avaliar como mais interessante. Ó, coloquei tudo red. Eu já sei que esses fluxos aqui iniciais são relativos a Antônio Coelho de Carvalho, tá? Vamos modificar um deles. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. Vou colocar G. Vamos ver qual é o fluxo que ele vai alterar. Ó, ele alterou esse aqui, então ainda continua sendo R, certo? Esse próximo aqui, coloquei G. Não, isso aqui tem que continuar sendo R, porque ainda é. Próximo, esse aqui, G. Opa, ok, ó. Então esse fluxo aqui, pessoal, ele tem que ficar realmente verde. Então o anterior a ele provavelmente também. Vamos colocar G aqui. Também, ó, perfeito? Então a partir... Quantos R's eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10ª letra aqui, partindo da esquerda para a direita, são os fluxos atrelados a Antônio Coelho de Carvalho. E nesse contexto aqui, ó, eles têm que ficar todos vermelhos. Então, até o 10ª letra aqui, da esquerda para a direita, é tudo red. E a partir dela, eu vou começar a liberar Leopoldo Machado. Então, ó, G, G. Aqui vai ter um novo G. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui vamos ver esses dois últimos por último. Ó. Liberou tudo. Ó. Então, quem está vindo aqui, ó, tem a opção de reto, ao fazer as conversões aqui para o seu lado direito. Reto, ao fazer a conversão para o seu lado esquerdo. Então, está correto, certo? Perfeito? Está tudo correto. Agora, como nós vimos, ó, pessoal, essa faixa aqui, ela fica liberada para quem quiser circundar a mesma, tá? Porque você tem o travamento dos fluxos que vem do Antônio Coelho de Carvalho. Com cuidado, né, pessoal? Como está liberada essa passagem aqui, ó, essa conversão para o lado direito, eu tenho que ter o cuidado na hora de atravessar, de verificar visualmente. É isso que está ocorrendo no local se não tem nenhum veículo cruzando. Mas eu poderia fazer uso dessa faixa assim, com esse cuidado. Eu considero um erro, porque você teria que ter o pedestre passando como prioridade. Aqui acaba não sendo a prioridade, mas é da forma que está sendo feita no local. E o primeiro estudo sempre é visando representar a rede atual de tráfego, fazer a simulação conforme ocorre hoje lá no nosso local de estudo, perfeito? Então vamos alterar então de red para G. Ó, percebam que ele já fez, liberou, né,
mesmo tendo esse conflito aqui, que é o que ocorre no local. Então, ó, primeira fase, pessoal, com relação às luzes, traffic lights, não está tudo certo, tá? A faixa de pedestre estava vermelha também aqui, não tem nenhum problema. O que está faltando alterar aqui? Ó, a duração, ó. Ela está com 22 segundos e nós vimos através do gráfico aqui que ela tem uma duração de 30 segundos, tá, pessoal? 30 segundos. Primeira fase aqui, ó, daqui até aqui, ela tem duração de 30 segundos. Então vamos alterar aqui para 30. Cliquei fora, ó, já deixou 30 segundos lá. Então tá certo. Primeira fase está feita. Segunda fase, pessoal, linha de baixo. Percebo que ao clicar na segunda fase ele já muda aqui, ó. Vamos ao nosso diagrama novamente. Segunda fase, ela tem uma duração curta de 3 segundos. E nessa fase, todos os veículos na Leopoldo de Machado vão estar vendo o sinal na coloração amarela, ou seja, atenção, que a gente considera quase como um pare, né, pessoal? Porque o sinal está prestes a fechar. E todos os veículos que estão no Antônio Coelho de Carvalho, em ambos os sentidos, estão ainda com a coloração vermelha, tá, pessoal? Vermelho. Então, vamos introduzir agora o que ocorre nessa segunda fase. Então, vamos lá. Então, Leopoldo Machado, tudo que estava G, eu vou trocar para yellow. Yellow, 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 yellow. E a faixa de pedestre também no Antônio Coelho de Carvalho, yellow, tá? Certo? E o restante vão continuar tudo red, tá? Que é relativo ao Antônio Coelho de Carvalho. Red, 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 assim como estava acima. Red, red e red. Vamos clicar fora para ver, ó. Então tudo que estava verde, eu vou voltar para a fase anterior, ó. Tudo que estava verde agora ficou amarelo, tá? Incluindo a faixa de pedestre, ó, que era verde, ficou amarelo, ou seja, já está, o sinal está praticamente se aproximando do sinal vermelho. E os outros sentidos continuam travados. Qual a duração dessa fase? 3 segundos, perfeito? Ó. Vou aqui no meu diagrama, ó, 3 segundos. Então está implementado. A quarta fase, voltando ao diagrama, desculpa, quarta não, terceira fase, ela tem a duração de 30 segundos, não, de 27 segundos, tá? Nessa fase, todos os veículos que estão na Leopoldo Machado estão com a coloração de semáforo vermelha e os veículos que estão no Antônio Coelho de Carvalho estão com a coloração verde. É isso que a gente vai implementar. Então ela dura 27 segundos. Eu vou alterar aqui a duração. Tudo que tiver na Leopoldo Machado, verde e yellow vai ficar red, tá? Já está até aqui. E tudo que tiver no Antônio Coelho de Carvalho vai ficar G, tá? Eu vou alterar aqui, ó. G. São os 10 primeiros, né? G, 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 G. Vamos ver agora como ficou, ó. Ainda tem um faltando aqui. G. Agora sim, ó. Antônio Coelho de Carvalho, ó. Liberado, liberado. As conversões, desculpa, também liberadas, tá? Só que aí vem aquela questão, pessoal, com relação a prioridades, tá? Percebo que tudo está na coloração, uma tonalidade de verde mais escura, né? Que é o G minúsculo, green minúsculo. Só que a gente sabe que quem vai reto, né? Quem vai reto, ele tem uma prioridade, tá, pessoal? Então eu preciso alterar esse G minúsculo para G maiúsculo, tá? Então vamos lá, ó. Alterando o primeiro G aqui, ó, para maiúsculo, eu percebo que ele já fez isso daqui ficar da coloração que eu quero, então está correto. A segunda deve ser essa daqui, então eu mantenho minúscula. Pulo também a terceira, que é essa, e na quarta vou colocar o G maiúsculo, tá? Ou seja, ela tem prioridade. O que significa? Que se eu tiver um veículo nessa linha de fluxo aqui e tiver um aqui, esse daqui obrigatoriamente vai ter que parar para esperar esse daqui passar, tá? Certo? Isso daí não tem jeito. Por isso que é muito natural, e o correto seria isso, por mais que eu esteja permitindo aqui, é que todos os veículos que fossem fazer a conversão para o lado esquerdo, obrigatoriamente já tivessem nessa faixa aqui. Isso daqui vai até gerar um efeito quando a gente gerar a simulação, né? Que vai aparecer veículo praticamente quase batendo aqui, né? Que ele para.
Mas, de fato, é um problema também que a gente pode depois, quando for fazer melhorias, alterar, fazer que apenas os veículos que estejam do lado esquerdo da pista possam fazer essa conversão para Leopoldo Machado. Quem estiver do lado direito possa ir somente reto, tá? Porque é uma das considerações que a gente pode fazer mais na frente, mas vamos deixar dessa forma aí. Então, ó, já criei aqui, ó. Essa daqui também é prioridade, né, pessoal? Então eu vou alterar aqui também para G maiúsculo, tá? Deixa eu alterar aqui G maiúsculo. Qual que ele mexeu? Não, essa daqui não. Essa daqui é minúsculo porque tem os que vem reto. Então G minúsculo. São quantos fluxos? Então, um, dois, os dois eu pulo e aqui vira G maiúsculo novamente. Ok. Aqui G maiúsculo. Ok, ó, reto. O outro G maiúsculo. Ok, ó, já mudou aqui, tá, pessoal? E esse daqui também vai ficar. Próximo. Selecionando G maiúsculo. Tá, ó, reto, tá, 3 prioridades. Aqui ocorre a mesma coisa. Se tiver um veículo vindo aqui, ele para esperando que esse daqui faça a conversão para o seu lado direito, tá? Conversão à esquerda, ela é a última em termos de prioridade, ó. Então tá correto. Perfeito? Então, acredito que aqui, ó, liberei. A única coisa que falta, pessoal, já que está fechado no sentido da Leopoldo Machado, é habilitar a travessia de pedestre, tá? Então aqui eu vou colocar já um G, ó. Coloquei o G, ó. Ele habilitou aqui a travessia de pedestre. Então está ok. Aqui continua fechado, tá? Como tem que estar. Então tá correto. Então a terceira fase, pessoal, ó. A terceira fase está concluída com a duração de 27 segundos. E a última fase, que é a quarta, você tem uma duração também de 3 segundos, igual à segunda, e nela os veículos da Leopoldo Machado vão continuar vermelhas, e os veículos que estiverem andando com o Coelho de Carvalho e na faixa de travessia da Leopoldo Machado vão passar para a coloração amarela. Então vamos alterar lá. Então aqui tudo vai ficar red, que era G, tá? Aliás, yellow. Y, 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 tá? Ó, fica tudo amarelo, incluindo a faixa que eu tenho lá de travessia da Leopoldo Machado, já que eu estou na transição para abrir a Leopoldo Machado e a Leopoldo Machado continua vermelho, ó, perceba, continua vermelho, conforme está aqui no nosso diagrama. Ó, deu ok, pessoal, ó, já está feita a alteração, certo? Eu dou um save aqui, ó, ele já fez. Se eu habilitar novamente aqui, ó, ele já vai estar com as alterações para cada fase, ó, ele já vai estar contemplando as alterações que nós fizemos. Perfeito? Então essa é a forma que você tem que fazer uso para editar. Atenção apenas em identificar os fluxos aqui, à medida que você vai mexendo nas letras, você visualmente consegue verificar qual é o fluxo que ele está alterando. Aí você pode deixar tudo R e ir alterando um a um para ter um controle melhor visual, ou vai mexendo e vai observando, fica a critério de vocês, tá? A duração, conforme está no nosso diagrama, ela é de 63 segundos, ó. Está aqui, ó, duração de 63 segundos. Se eu quiser usar isso aqui, ó, professor, isso daqui eu vou usar várias vezes. Eu quero ter esse arquivo já configurado, eu posso salvar, tá? Posso clicar aqui em salvar, ele vai pedir um nome, eu posso colocar sinal, Antônio Coelho, por exemplo. Aí ele vai salvar lá, e aí você depois precisa apenas dar load, que ele já vai importar isso aqui diretamente, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu já vou deixar aqui. Desculpa, mas fica a critério de vocês. Mas a alteração já está feita, tá, pessoal? A gente agora vai lá no Zoom para ver, mas antes disso, vamos aproveitar também para alterar o semáforo que tem lá na frente do shopping, tá? Então vamos andar aqui com o mouse, ó. Vou clicar nele. Ah, tem que dar o save do anterior, senão não vai. Clico nele. Olha, ele está deixando aberto durante 82 segundos, tá? Lá ele fica aberto, se eu não me engano, durante 90. Mas eu vou verificar ainda no local, tá?
Não sei se tem o amarelo, também eu vou verificar, vou deixar, tá? E vou deixar fechado. Vou deixar ele fechado durante 20 segundos, tá? Assim eu tenho uma duração em torno de 113, tá bom? Perfeito? Eu ainda vou verificar isso aqui, eu só estou alterando para a gente dar uma olhada geral. Tá bom? Porque eu não lembro se é 1 minuto e meio realmente que ele fica aberto. Aí teria que verificar lá no local. Antigamente a gente até tinha lá uns botões que você apertava quando você precisava passar pela mesma, tá? Só que eu acredito que isso não esteja funcionando. Realmente o que está valendo é a temporização. A gente ainda vai aferir isso aqui porque eu preciso ir no local e hoje eu consigo essa informação. Mas eu vou deixar 93,20 só para ter um valor e vou dar save, tá? Então tá lá, tá feito. Como eu fiz alterações, eu vou salvar minha rede novamente, ó. Tá salvo e agora eu vou carregar o sumo para ver o que vai acontecer. Carregar lá o sumo. Então vou na pasta que ele está. Carregar o sumo, tá? Vou carregar o arquivo de configuração. E toda vez que eu faço alteração no NetEdit, ele já reconhece nesse arquivo de alteração, de configuração, perdão, e ele já vai fazer leitura na simulação dessas alterações. Apertei OK, ó, já carregou nosso decalque, procedimento padrão que nós fazemos. Real Word, 200, e vamos simular. Tá? Agora vamos observar aqui, ó. Perceba que ele já fez a alteração. O semáforo está ficando open ao mesmo tempo para ambos os sentidos da Antônio Coelho de Carvalho e também ficando fechado, tá? Perfeito. Então já está alterado de forma a representar o que ocorre no local. Perceba que os tempos são bem mais curtos, tá? Mas é o que ocorre lá, a gente está com um pequeno delay somente. Então a simulação está acelerada. Ó. Olha como o carro realmente ele espera. Ó. Primeiro passar esse fluxo daqui para fazer a conversão da esquerda, que é o correto, né? Que é o correto. Ó, ele para. Ó, aqui, ó, que é aquele problema. Ó, ele faz a conversão, mas tem que esperar esse veículo passar, porque ele pode ir reto. Está rodando a simulação. Ó, como dar uma travada aqui justamente porque eu estou possibilitando essa conversão, mas dando prioridade para essa, que é o que tem que ocorrer, tá? Ó, a fila realmente ela não é tão longa como se eu não tivesse semáforo, ela é equivalente àquela configuração inicial de semáforo. Na verdade, a gente precisa comparar, né? Mas parece visualmente ser equivalente. Mas está implementado, tá, pessoal? O semáforo está condizente com os tempos que nós temos lá. O que a gente precisa apurar agora é a quantidade real de veículos que passam, que infelizmente, como a gente não tem contagem, a gente não consegue chegar no valor real, mas a gente vai chutar alguns valores. Quando a gente for discutir a parte de fluxo de veículos, a gente vai adotar algumas premissas. É um evento futuro, tá? Mas com relação à configuração para criação e edição e configuração de semáforos, que era o objetivo da aula, a gente pode considerar como ela foi alcançada. E eu espero que vocês também tenham conseguido desenvolver no modelo de vocês. Tá? Lembrando novamente que a gente tem os canais tanto pelo WhatsApp como também por e-mail ou através de contato mesmo, por celular, que a gente pode ir discutindo. O importante é que vocês consigam performar e fazer essas atividades que a gente está tentando explicar aqui de forma detalhada nos vídeos, tá, pessoal? Então, na aula que vem, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a questão de fluxo, tá? A gente vai entrar um pouco mais nessa parte de fluxo, a gente vai entender como é que eu lanço esses fluxos de veículos e também a gente vai discutir algumas implementações aqui que a gente ainda pode fazer na Via para tornar ela mais representativa. Como eu tenho somente 4 fluxos, eu ainda preciso entrar com os fluxos, por exemplo, que eu tenho na Henrique Galúcio, que eu vou ter na Pedro Baião, que eu vou ter aqui nessa via que agora me foge o nome, Ataíde Teve, perdão. Então eu preciso entrar com esses fluxos também, que eles vão interferir na mobilidade da Leopoldo Machado, tá bom? Ainda vou precisar vincular a entrada de veículos no shopping, a gente vai fazer isso mais na frente. Mas eu preciso agora já gerar os fluxos de veículos principais, e é o que nós faremos na próxima aula. Desde já agradeço, um salve a todos.